Olá pessoal, muita paz, muita luz. Bom, depois de tanto tempo, mais um vídeo. Aqui hoje nós vamos abordar sobre a questão muito pertinente e que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esse assunto. O mundo extrafísico, ele influencia de forma direta ou indireta no mundo físico, ou seja, no nosso mundo, dentre outros mundos físicos? Não é? Muitas perguntas também que chegam até nós, como ser um espírita ou seguir o evangelho, particularmente, sem que sejamos nocivos ou que sejamos coerentes com aquilo que o Cristo pregou e prega, né? O Cordeiro. Então, é uma pergunta muito pertinente e esse vídeo é justamente para aclarar um pouco as ideias de vocês e de todo aquele que tem dúvidas particularmente sobre no que cerne este quesito aí, que é a espiritualidade, religiosidade e política. Bom, já começo dizendo que sim, o mundo espiritual sempre atuou diretamente e indiretamente na política humana, na Terra em específico, sempre, desde antes de Jesus, para vocês terem ideia, muito antes. Então, Aruanda, que fica localizada ali na exosfera, aproximadamente 500 quilômetros da Terra, onde o mundo espiritual uma colônia onde existem os guardiões. E esses espíritos guardiões justamente são os espíritos que agem diretamente combatendo os espíritos das sombras, os magos negros, os vampiros, né, que praticam vampirismo, os cientistas. Os magos negros são especialistas na questão de usar os fluidos para a questão mental, né? São especialistas em questão mentais e nas questões mentais e hipnose, onde estes muito inteligentes, muito sábios, espíritos milenares, eles influenciam, tentam constantemente mudar o rumo da trajetória terrena, fazendo com que grandes líderes mundiais, principalmente no âmbito político, esses espíritos então tentam, através da capacidade que eles têm de poder mental, de mudar ou seja, fazer com que essas pessoas que têm uma certa sintonia com esses espíritos, naturalmente, se deixam levar, e também através da hipnose, tá? Uma vez que eles usam muito bem o ectoplasma, as questões dos fluidos, etc. Além dos cientistas, como eu falei também, que são espíritos que eram cientistas e são muito inteligentes, que criam inclusive ferramentas, armas para combater, até armas para vocês terem ideia, de camuflagem. Eu sei que isso tudo parece uma fábula, mas tudo que nós sabemos, por exemplo, o que se ouve falar de guerra no mundo espiritual entre anjos, né, e o demônio, os diabos, na verdade, não é bem dessa forma, claro, porém tem muito sentido nisso, de fato, uma vez que nossa mente ela não tem a capacidade de imaginar algo que não tenha existido. Porque o planeta Terra nada mais é que uma cópia do mundo espiritual. Uma cópia. Então, quando nós temos essas ideias de guerras entre anjos e demônios, não é à toa, né? Por que também estou falando tudo isso, pessoal? Porque
além desses espíritos dessa guerra, os guardiões que estão sempre ali, se não fosse por eles, haveria um desequilíbrio. Inclusive eles atuaram muito e atuam até hoje, principalmente na época que alguns loucos tentaram implementar a Terceira Guerra Mundial, não é? A questão daquela região do Golfo Pérsico, Irã, Iraque, nos anos 80, particularmente, eles sempre viveram em guerra, mas os conflitos eram bem maiores, né, dentre outros, e os guardiões estão sempre combatendo esses espíritos das sombras, particularmente os magos negros, que nós vamos falar num outro vídeo sobre a escala espiritual e essa escala também desses espíritos das sombras, tá? Muito importante. Então existe sim, o mundo espiritual sempre combateu e sempre irá combater os espíritos das sombras. Isso é fato. É um mundo invisível para muitos de nós, né? A maioria, porém esse mundo existe. E tanto de um lado quanto do outro existem tecnologias onde eles usam armas, ferramentas para que se combata utilizando os fluidos, o ectoplasma, dentre outras tecnologias que não nos é dado até o momento. E por que a importância de você ser seguir o Evangelho do modo geral e ter o cuidado de não se deixar levar pelo homem da terra? Quando, assim, nos dá uma tristeza muito grande quando eu vejo companheiros, irmãos, eu falo irmãos do espírito, como também da carne, e familiares, parentes e amigos, que apesar de crerem, né, no Cristo, tentar seguir o que o Cristo prega, eles se deixam levar por questões, vamos dizer assim, profanas, questões do mundo físico, onde essas questões suplantam justamente a questão moral. E aí é que não pode, porque nós temos que decidir: ou nós seguimos um ser humano, seja ele quem for, ou nós seguimos aquilo que o Cristo prega, ou tentamos seguir pelo menos o mais próximo possível daquilo que o Cristo prega. Tá? Não estou dizendo que você tem que ser santo, porque todos nós que estamos aqui na Terra, nenhum de nós somos santos, senão aqui nós não estaríamos. Ou se viéssemos, seria como uma missão, tá? Encarnaríamos aqui como missionários para um propósito. Mas isso aí é 1%, menos de 1% de toda a população espiritual do universo, ok? Então, por que eu estou falando isso? Independente do âmbito político, eu não posso seguir um líder político, seja aqui, não estou falando aqui de partido, estou querendo ser coerente, fazer com que vocês enxerguem a coerência e que enxerguem aquilo que eu sempre falo, da lógica e da razão. Tá? Então, se eu tento seguir, sou espírita, sou evangélico, sou católico, não importa, mas eu sigo o que o Cristo prega, portanto é o Evangelho, independente da religião. Um Evangelho, um Cristo que prega o amor ao próximo, amor a Deus, não é? Que prega que não julgue as pessoas, que seja caridoso, que seja uma pessoa boa, né? No modo geral. Ninguém é bom 100%, mas boa no modo geral, uma pessoa que você não faça mal ao próximo particularmente. Porque ele disse que um dos 2 maiores mandamentos do Decálogo é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não quer dizer que você tem que amar, morrer de amores por uma pessoa que você não conhece, mas é o amor de você ser caridoso, ter compaixão, ser compreensivo e não querer prejudicar o próximo. Tá? Isso já é uma prática de amor ao próximo. Então, é muito importante, porque vamos supor que você tem um líder político, vou dar um exemplo como agora, não estou aqui julgando, eu estou comentando um fato, que está essa questão da Amazônia, que sempre foi uma briga constante, não somente do governo atual, porém de outros governos, mas particularmente esse governo está extrapolando os limites do equilíbrio
não é? Liberando mais de 300 agrotóxicos nos alimentos. Ou então é um governo que não se preocupa com a questão do próximo, com a questão indígena. Não sei se vocês sabem, existem os espíritos elementais. Os elementais são espíritos justamente que foram criados e que existem para cuidar principalmente da natureza. Esses espíritos estão lá. Quando nós brincamos e vemos nos filmes aquela questão dos índios que eles fazem todo aquele ritual para chamar a chuva e acontece a chuva, isso não é por acaso, é porque já os grandes, os antigos índios, né, os povos indígenas de todo o planeta, eles já sabiam manipular a questão, num bom sentido, os elementais. Eles creem nos espíritos da natureza, não é? Eles creem, eles sabem que esses espíritos existem. Então, isso tem no livro dos espíritos, falando sobre os elementais. Vamos abordar um vídeo no futuro falando sobre isso, mais detalhes. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo também, toca no assunto. Então, vocês acham que qualquer ser humano que seja nocivo a uma floresta, né, a nossa biodiversidade, esses elementais, os espíritos que os controlam, os espíritos superiores, né, estão felizes com isso? Aí eu pergunto, como eu, sendo espírita, sendo um evangélico, querendo seguir o evangelho de Jesus Cristo, como eu posso aceitar isso e achar que é anormal? Como eu posso aceitar que pessoas que estão passando fome, que tinham benefícios e não têm? Porque tudo isso que se é conquistado no mundo político é porque teve uma influência muito forte do mundo espiritual. As conquistas sociais de melhoria para o ser humano, independente de política, partido, credo, essas conquistas, tudo foi conseguido através do mundo espiritual, seja na ação direta dos espíritos ou indireta, quando um espírito superior reencarna para que, através dessa reencarnação, ele consiga fazer um trabalho focado naquilo que tem que ser feito para a humanidade. Então, pessoal, o recado que eu tenho de dar para todos vocês, meus irmãos, é a coerência. Eu não posso seguir um ser humano ou sentir algum agrado, algum desejo de felicidade para com esse ser humano, se ele é contra o que o meu Cristo prega. Eu tenho de escolher ou seguir um ser humano que é falho como eu, ou seguir um ser perfeito que é Jesus. Então, se tem um ser humano, seja ele político, músico, engenheiro, qualquer profissão, que ele tem um pensamento e uma atitude, que essa atitude colida e seja contrária com aquilo que o Cristo pregou e prega, esse ser, por mais que ele frequente uma igreja ou um centro espírita, não importa, esse ser só está ali para bater cartão. Não é? Ele está sendo, na verdade, hipócrita. Muitas vezes não é porque ele quer ser, mas é por falta de conhecimento. A ignorância faz isso. Então, nós temos de seguir, eu falo seguir, mas concordar com as pessoas que tomam atitudes que são atitudes que condizem com aquilo que o Cristo, o Evangelho, prega. Qualquer ser humano que fizer o contrário disso, seja na política, em qualquer área, em qualquer profissão, esse ser humano não está com Deus. A sintonia dele é com outros espíritos, espíritos sombrios, os magos negros, etc. É simples assim, é uma questão de lógica e razão. Se eu sei que fazer o mal à natureza é contra as leis do Evangelho, as leis do mundo espiritual extrafísico, é contra os espíritos do bem, os espíritos superiores, por que eu ainda vou achar que isso é normal? Eu não posso ser cúmplice disso. Se um povo tem um benefício, uma ajuda, um subsídio, seja lá qual for, da maneira que for, se isso é para ajudar o próximo, por que eu serei contra isso se a minha religiosidade, ou a minha espiritualidade,
ou o meu coração, o que o Cristo prega, o que é certo não é isso, porque eu vou ser contra o que é certo. Então, cabe a nós pensarmos um pouquinho, porque quem pensa ao contrário disso está em sintonia com os espíritos que não deveria estar. Ok, pessoal? Então esse é um recado que eu dou para vocês. Eu sei que é um assunto muito delicado, muitas pessoas talvez vão tomar isso para si, né? A carapuça pode servir, mas o intuito deste vídeo não é esse, pelo contrário. O intuito deste vídeo é fazer com que você enxergue que talvez você tenha tomado decisões e tenha pendido para um lado, do lado que não é o certo. Não é verdade? Bom, já temos aí mais de 10 minutos. Eu não quero me alongar, porque é para que o vídeo não fique muito chato, vamos dizer assim, tá? Mas é esse recado que eu quis dizer para vocês, da questão da espiritualidade, religiosidade e política. Acho que o recado está dado. Desejo aí muita luz, muita paz para vocês. E aí dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho de notificação para receber todas as notificações, que na medida do possível vamos encaminhar mais vídeos constantes assim que os espíritos superiores e Deus Todo-Poderoso nos permitir. Nos vemos no próximo vídeo e muita luz.